Malaquias 3:6, onde as pessoas querem destacar justamente esse aspecto muito forte aqui. Mas aqui no verso 6 é interessante você observar que o profeta ele começa dizendo, né, porque eu, Senhor, não mudo, né? Na verdade é o Senhor dizendo por meio do profeta Malaquias. Então o Senhor ele não muda, amém? E é importante você observar que o Senhor começa falando dessa forma aqui no verso 6, quando trata a questão dos dízimos, porque com certeza o Senhor ele sabia que haveria um momento em que muitos cristãos, né, iriam questionar completamente essa questão dos dízimos. Esse é o assunto mais questionado, esse é o assunto mais polemizado na internet, que tem de canal de gente falando contra, falando que isso é coisa da antiga aliança, falando que isso não tem nada a ver com os dias de hoje. O que tem de críticas em relação a isso aqui, né, eu fico até pensando, se de repente a gente deixasse de usar o termo dízimo, né, se de repente muitas pessoas não ficariam até um pouco mais confortáveis, né, e de repente fala, não vamos falar mais de dízimo, vamos falar de 10% então, sabe, que de repente vê se ameniza a coisa. Mas veja bem, como o Senhor sabia de todo esse problema, o texto, que é esse assunto principal, realmente no Antigo Testamento, que fala sobre o dízimo, ele começa com essa frase, porque eu, o Senhor, não mudo, amém? O Senhor não muda. O Senhor apenas nos colocou numa outra posição. Quando você tinha que responder a Deus por si mesmo, você estava sob pena de maldição. Mas como agora você responde a Deus por causa da sua posição em Cristo, Cristo Jesus se fez maldição lá no madeiro, e a bênção do Senhor é permanente sobre a sua vida, porque você está posicionado em Cristo Jesus, amém? E sobre Cristo só tem céus abertos, sobre Cristo só tem bênção, sobre Cristo só tem favor. Então é importante você entender essa questão da sua posição. Mas apesar dessa sua posição em Cristo, Deus tem uma opinião muito clara a respeito da nossa vida financeira. A opinião de Deus não mudou. Você apenas deixou de estar amaldiçoado porque você não depende de si mesmo. Você depende de Cristo. Mas a vontade de Deus a respeito de como você lida com essa questão financeira não mudou. Irmãos, eu me lembro, desde o início da minha conversão, eu fui ensinado muito claramente pela minha mãe a respeito do dízimo. E eu me lembro quando eu fui contratado, né, para trabalhar no meu primeiro emprego. Fui contratado para trabalhar num banco, né, na Caixa Econômica Federal na época. E a gente estava passando um momento muito difícil financeiramente na casa da minha mãe, né? Eu sou filho de pais separados. Apesar de hoje eles morarem na mesma casa, né, mas não foi um casamento restaurado. Foi uma série de fatores aí que daria uma outra pregação, né? Mas vamos ficar nessa de hoje mesmo, né? Então olha para cá. Mas enfim, e nós estávamos passando por uma situação financeira muito difícil. Eu sou o mais velho de 3 homens, né? Então tinha toda aquela expectativa, né, que o filho mais velho, que se tornou o homem da casa, começasse a trabalhar. A vida financeira é difícil, né? Só para você ter uma ideia, né, era uma fase da nossa casa lá, por exemplo, que não podia comer carne todo dia. Eu comia ovo. Teve uma época que eu comi tanto ovo, mas graças a Deus eu não fiquei com trauma de ovo. Eu gosto tanto de ovo até hoje, você acredita nisso? É porque o ovo é uma proteína barata, né? E muito saudável, inclusive. Mas enfim, então não tinha dinheiro para comprar carne, né? Então ia almoçar, porque o normal é de ter carne todo dia, amém? Na mesa dos irmãos tem todo dia, amém? Aleluia, né? Mas se não tiver o ovo, né, não morre de comer ovo não, faz bem também o ovo. Mas veja, então era ovo. Aí eu sou contratado para trabalhar. E aí minha mãe, assim que estava próximo de eu receber, né, o meu primeiro salário, falou, meu filho, ó, você tem que dar o dízimo, a gente serve o Senhor, e é do Senhor. Então ensinado assim desde muito novo a respeito disso. E aí eu falei para minha mãe, mãe, mas eu estou sentindo de fazer uma outra coisa. Eu falei, mesmo, meu filho, o que você quer fazer? Mas o dízimo você vai dar. Eu falei, não, mãe, pois é, eu estou querendo dar além. Eu falei, sério? Né? E aquele aperto, né? Ia ser o primeiro salário que ia dar uma respirada lá em casa, sabe? Eu falei, o seguinte, vai ser o primeiro salário da minha vida, mãe. Eu falei, o que você está querendo fazer? Eu falei, eu não estou querendo dar o dízimo. Eu falei, como assim? Espera eu terminar de falar. Eu falei para ela, não fica nervosa não. Eu falei, estou pensando em fazer o seguinte, eu estou querendo dar integralmente o meu salário para o Senhor. Ele falou, meu filho, é de Deus isso. O Senhor nos sustentou até aqui, agora não é isso que vai nos colocar em situação financeira difícil. Eu entendo seu coração, e esse que é o coração que você deve ter, meu filho. Foi que bom que você ouviu isso do Senhor, porque ninguém mandou eu fazer isso.
Eu converti na Videira, nunca fui de nenhuma outra igreja. Na época não tinha nenhuma crise financeira na igreja, apelo para construção, compra disso, aquilo outro. Nenhum pastor pediu isso para mim, minha mãe também não pediu. Na verdade ela estava esperando eu receber, para ver se eu ajudava em casa. Então foi algo entre eu e o Senhor. Então essa foi a minha vontade e assim foi feito. Graças a Deus eu tenho esse testemunho. Então eu entendi que tudo aquilo que eu recebia, porque a grande questão é essa. É você entender, por isso que é muito importante se relacionar a sua vida financeira com Deus, o que se refere ao dízimo, que é o que nós estamos tratando aqui, com a redenção. Porque a redenção trata-se de compra. Então a questão não é, no final das contas, você dar algo para Deus. A questão é o seguinte, é como que você se relaciona com aquele que é o seu dono. Com aquele que comprou você. Com aquele que é dono de tudo. Então, apesar de eu estar entregando todo o meu salário, meu primeiro salário, que eu queria ter esse testemunho, integral para o Senhor, não foi o dízimo, eu dei 100%, dei tudo, entendeu? Eu não estava fazendo nada demais, porque quando você dá tudo a quem é o dono, o que tem de extraordinário sobre isso? Fala a verdade, não é? Já pensou, alguém te empresta um carro, eu vou te emprestar um carro, você vai usar meu carro um mês. Pensou? Um carrinho razoável, bom, um Evoque, um carro assim, razoável, de 200 e poucos mil reais. Aí chegou, venceu o prazo, eu ligo para você, eu sou o dono do carro, aleluia, eu sou o dono e você pegou emprestado. Eu falei, irmão, tem que devolver o carro, a gente combinou, um mês só, tá bom, Falou, claro, pastor. Aí você vai lá na minha casa e devolve o carro. Aí o que você acha sobre isso? Você está devolvendo o carro para o dono. Você acha que eu tenho que te dar um prêmio agora? Eu falo, nossa, que bom, você me deu o meu carro de volta. Parabéns, você é demais. Você é tão extraordinário, você está devolvendo meu carro, não acredito. Sério? Você vai devolver o carro que é meu? Você está fazendo isso? Irmão, você é demais. Você é uma pessoa fantástica. Você é uma pessoa extraordinária. Percebe onde é que eu estou querendo chegar? Entendi isso, irmãos. Então, nós precisamos de entender a relação do dízimo com a redenção, para a gente avançar. Mas eu quero ler um outro texto com você agora, lá em Mateus capítulo 22, no verso 15. E me desculpe se eu for rápido aqui na abertura dos textos, não vai dar para esperar muitos irmãos, mas o nosso irmão que abre o texto bíblico ali está treinado, fiquei sabendo que ele já até ungiu os dedos, para poder fluir com mais poder e autoridade ali no teclado, amém? Digitando, está tudo ungido, cada dedo, amém? Mateus 22, 15, está escrito. Aqui, na verdade, Jesus abordando, sobre a questão de um tributo, onde ele fala necessariamente sobre o dízimo. Talvez você nunca percebeu Jesus falando sobre o dízimo desse texto aqui, olha só. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? E olha que esse pessoal que era tudo sério, na fé da época, na lei realmente. Mostrai-me uma moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, verso 20, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Então lhe disse, aí Jesus responde o que eles perguntaram, mas inclui uma outra informação. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando, foram-se. Então veja bem, o que Jesus queria dizer aqui? Ele não apenas, era que não apenas César, o imperador romano, que tinha na forma do imposto, ou do tributo, um percentual, uma fatia dos ganhos deles naquela época, porque isso significa imposto. A própria palavra já diz, imposto, não é se quiser, que tem gente que não quer pagar imposto, mas imposto é imposto. Entendeu? Não tem uma votação, quem quer pagar imposto, Se tivesse, aí teria que ter outro nome, porque imposto é quando você está impondo algo sobre a pessoa. Você impôs aquela cobrança, é imposto, entende? Então o que Jesus estava explicando para eles aqui? O seguinte, que uma fatia, um percentual de todo o seu recurso financeiro iria para o governo, mas Jesus não eximiu
aqueles que o perguntaram diziam o seguinte, falou, olha, mas tem uma fatia dos seus ganhos que também vai para Deus. É apropriado que seja assim. E aqueles que eram mais severos, né, na prática da religião naquela época, eles entenderam muito bem essa questão. Então o que Jesus estava fazendo na verdade? Ele estava relacionando César com Deus. Era isso que Jesus estava fazendo, relacionando César com Deus. Como assim? César representando esse aspecto da vida pública. Por que Jesus fez essa relação? Porque eles perguntaram só a respeito de César, só a respeito de pagar imposto ou não. Por que Jesus fez essa relação sobre pagar imposto, né, e ser alguém que contribui entregando para Deus uma parte dos seus rendimentos? Porque Jesus, ele sabia muito bem o seguinte, que geralmente quem tem dificuldade com César acaba tendo dificuldade com Deus também. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Por isso que Jesus incluiu os assuntos. Por isso, meu irmão, uma coisa que você tem que entender, né? Eu sei que é muito ruim essa coisa, ainda mais no Brasil, né? Essa taxação, tantos impostos, né? São tantas coisas, igual eu pago a conta de energia lá em casa, lá no Recife, lá vem claramente, eu não me lembro disso aqui em Goiás, não sei se mudou também, talvez é que eu não percebia, né? Mas tem lá uma contribuição lá que eu acho um valor enorme, contribuição de iluminação pública. Eu falei, gente, mas eu já não contribuía esse negócio em outro lugar? Mas lá o negócio assim, é para lá dos R$30, é esse valor que o pessoal paga aqui ou não? Não é isso tudo também? Quanto que é? 20, quem dá mais? Alguém está dando mais aqui. Pois é, lá o negócio já passou dos 30, quase R$40. Eu falei, mas não é possível. E eu passo debaixo de alguns postes lá, está aquela luz queimada. Qual é que eu ligo? Eu falei, gente, estou pagando e está queimado, tem que ter luz aqui nesse lugar. Mas veja, eu sei que a gente tem dificuldades com essas questões, mas preste atenção numa coisa, meu irmão. Se não houvesse os impostos, né, como que haveria manutenção das coisas? Não seria possível. Então Jesus está relacionando as duas coisas, que geralmente quem tem problema com César, acaba também não entendendo a necessidade de contribuir com relação à obra de Deus. E é isso que você precisa entender. Mas vamos avançar. Bem, então Jesus ele estava confrontando aqui os fariseus, né, que é essa seita austera, né, do judaísmo. E a maior parte do tempo nos evangelhos, Jesus confronta também não apenas aquilo que eles faziam de errado, mas também aquilo que eles faziam de maneira correta, que eles faziam na verdade correto, porém da maneira errada. Porque os fariseus, isso é uma coisa curiosa, por isso você tem que dar ouvidos a todas as pessoas, amém? Até mesmo o religioso fariseu. Porque Jesus mesmo ele falou para os discípulos, olha, ouça o que eles dizem, o que eles falam normalmente é certo, apenas não pratique o que eles praticam. Porque esse que é essa que é a discrepância, né, o desequilíbrio da vida de alguém que é somente religioso, não tem um relacionamento com Deus de fato, é só um religioso. Às vezes ele tem um discurso correto, mas ele não tem um testemunho adequado àquele discurso. Então isso que normalmente acontece com o fariseu. Então Jesus, ora, ele repreendia os fariseus, mas teve momentos também que Jesus falou o seguinte, falou, olha, o que eles estão falando está correto. E tem praticamente um único momento que Jesus, nos evangelhos, ele fala que o discurso dos fariseus é correto e que o comportamento deles também era adequado. Um único momento, vou mostrar isso para você, está lá em Mateus 23, né, no verso 23, Mateus 23, 23, que é onde Jesus ele pega firme aí contra os fariseus. Olha só o que ele diz, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Só que aí como é que Jesus conclui? Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então o que Jesus estava falando em outras palavras, né? Então, sobre os fariseus darem o dízimo, essa é a única coisa, em outras palavras, que Jesus diz o seguinte, falou, olha, vocês não estão errados no que fazem, e nem na forma como fazem. Vocês deveriam continuar dando dízimo, só que não deveriam ignorar esses 3 princípios mais importantes da lei, que o Senhor faz menção aqui, que é justamente o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Mas como é que o Senhor então fala no final do verso 23? Deverias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. E aí tem alguns irmãos que ficam falando, não, mas o dízimo não é para hoje. Meu irmão, Jesus ele tinha uma grande chance nesse texto aqui de alertar todo o seu povo sobre a necessidade ou sobre o desprezo em relação ao dízimo, sobre a necessidade de não dar e uma grande chance de desprezar o dízimo. Mas o que Jesus faz é justamente o contrário.
Porque pensa comigo, meu irmão, você acha que Jesus não saberia que nós iríamos estabelecer os evangelhos na porção chamada Novo Testamento? Você acha que Jesus não saberia que as palavras dele estariam escritas na palavra de Deus, e nós entenderíamos que é a opinião de Jesus, e que se a gente lesse a opinião de Jesus a respeito do dízimo, a gente ficaria convencido de que isso é favorável ou não? Então, veja bem, o que eu estou querendo mostrar para você aqui hoje, nessa noite, meu irmão? É que essa aqui foi uma grande chance de Jesus combater o dízimo. Mas na grande chance de Jesus combater o dízimo, com toda clareza, de Jesus falar contra o dízimo, com toda clareza, o que Jesus faz? Ele não combate, ele faz justamente o contrário. Ele fala, olha, vocês deveriam continuar fazendo isso, mas na verdade não deveriam esquecer esses princípios mais importantes da lei. Ou seja, essa não é a questão mais importante, mas não deixe de fazer isso. Entende isso? Amém? Então nessa grande chance de Jesus, não é porque, veja meu irmão, Jesus é Deus. Você acha que Jesus não saberia dessas polêmicas que surgiriam, das pessoas questionando a verdade a respeito disso? Com certeza ele sabia. Só que em Malaquias, né, quando a gente fala Malaquias 3, do 6 ao 12, que a gente acabou de ler, o que o Senhor estava falando aqui era a respeito da nação de Israel, né, eu devo ser sincero com você. E o que o Senhor estava mostrando para a nação de Israel naquela época, né, isso não se refere a algo diretamente a nós. O Senhor estava relacionando com Israel numa questão de propriedade, algo que pertencia a ele. Isso é o Senhor falando com a nação de Israel, não é com a igreja. Amém? Então, existe um caso ali no discurso, no que nós lemos, né, o profeta falando da parte do Senhor em Malaquias 3, é como se fosse o seguinte caso: existe um proprietário e existe uma propriedade. Então, ao tratarmos disso, da relação entre Deus e o seu povo, falando de Israel, na verdade nós estamos entrando na doutrina da redenção, sendo que a doutrina da redenção é como se fosse a espinha dorsal da revelação bíblica. Isso desde a antiga aliança até a nova aliança. Porque na nova aliança, aquilo que nós chamamos de evangelho, que te dá a garantia de ser salvo para sempre, que te dá a certeza do perdão, que te dá a convicção de que não há mais culpa sobre a sua vida, essas verdades do evangelho, elas são aprendidas justamente nessa doutrina chamada de doutrina da redenção. Amém? Então a doutrina da redenção era algo muito forte entre os judeus, porque se tratava de um aspecto cultural da vida judaica, e não apenas um aspecto cultural da vida judaica, mas a redenção também era uma palavra usada entre os judeus, né? Se você conversar com um judeu, até nos dias de hoje, né? Um judeu entendido da cultura judaica original, vamos dizer assim, mais antiga, né? Ele vai reconhecer isso com você, que na verdade essa palavra redenção entre os judeus se tratava especialmente no caráter comercial das coisas. Ou seja, onde existe uma propriedade, né, e tem um proprietário dessa propriedade, e as relações que estão no meio desse caminho, né? Um proprietário que às vezes quer vender, né, ou às vezes alguém que quer se tornar o proprietário de determinada propriedade. Então a palavra redenção entre os judeus, ela sempre foi usada especialmente nesse tipo de ambiente, de caráter comercial. Mas ela foi ganhando esse entendimento de evangelho na nova aliança. E aí que você precisa ligar essas duas verdades aqui. Como que isso entre os judeus tinha um caráter comercial de propriedade, e como que isso entre nós tem um caráter do evangelho. Amém? Então esse é o propósito que nós temos aqui nessa noite. Em nome de Jesus vamos chegar a ele. Pois bem, primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que vem à sua mente quando você ouve isoladamente a palavra redenção? Redenção. O que você pensa? Pensa aí por alguns segundos, né? Falar só a palavra assim, redenção. O que isso significa? Eu tenho certeza, se a gente tivesse tempo de fazer uma pequena pesquisa entre os irmãos aqui no auditório, né, da igreja, eu tenho certeza que a maior parte dos irmãos iria dizer coisa mais ou menos do tipo. Falar, não, acho que redenção significa perdão dos pecados. Ou significa algo relacionado à salvação. É na verdade, que não é o que a gente costuma pensar a respeito de redenção, amém? Acena com a mão aí, se você entende mais ou menos isso, a respeito de redenção, amém? Os irmãos estão comigo, amém? Ótimo. Mas, veja bem, o significado de redenção, antes de chegar a esse entendimento, porque esse é o entendimento que nós chegamos, pelo que nós entendemos do Evangelho, da graça de Deus, amém, meus irmãos? Só que antes de chegar nesse ponto de redenção, significar isso, algo relacionado à salvação, algo relacionado a perdão, existiu
o primeiro uso da palavra redenção lá na cultura judaica, entende? Lá na época contemporânea ao Senhor Jesus Cristo encarnado, e na verdade até muito antes disso, né? Eu quero até mostrar para você um livro aqui da Palavra de Deus que fala justamente só sobre redenção. Então, antes de ter significado espiritual eterno relacionado a perdão dos pecados, a palavra redenção fez parte da realidade da sociedade civil de Israel. Então os judeus, eles têm um conceito de redenção na vida cotidiana deles. Então quando você fala com um judeu a respeito de redenção, você está falando de algo muito normal, sabe, no falar deles. Porque, inclusive, qual que é a imagem que normalmente a gente tem de judeu? Que judeu é tudo o quê? Comerciante, não é verdade? E até hoje, né, os judeus são os principais donos dos maiores bancos do mundo. É o povo do dinheiro, é na verdade. Tem algum judeu abençoado aí aqui da igreja? Aleluia. É verdade, é o povo próspero, abençoado, é verdade. Por isso que, pelo menos a barba tem. Meu irmão, não é sem motivo. Por que você acha que os Estados Unidos trata bem Israel o tempo inteiro? É porque os judeus são donos da maior parte daqueles Estados Unidos lá. Mas também é discernimento espiritual, porque é o povo de Deus, amém, meus irmãos? Então você tem que orar também pelos judeus, vamos lá. Até porque você se ajoelha todo dia perante um judeu. Já parou para pensar sobre isso? Porque Jesus era judeu, amém? Então, importante você lembrar disso também. Mas veja bem, Moisés, inspirado por Deus, ele estabeleceu a redenção como um princípio legal ou constitucional para a vida em sociedade da nação de Israel. Porque quando Moisés foi usado por Deus para estabelecer a lei, ele não estava estabelecendo apenas questões de ordem religiosa, entendeu isso? De relação de homem com Deus. Moisés estabeleceu na lei também preceitos de ordem que se refere aos relacionamentos humanos, inclusive questões comerciais, né? Quando você estava com algo que pertencia ao outro, aquilo quebrou, né? Aquilo se perdeu, o que você tem que fazer? Estava escrito na lei, esse tipo de problema, inclusive, problemas de ordem comercial, amém? Então, a lei, ela teve um caráter muito amplo. Então, para os judeus, a palavra redenção é acompanhado, né, de um significado cultural e social muito claro. Assim como, por exemplo, né, para poder dar um exemplo para você, igual no Brasil, a gente tem aspectos culturais também da nossa vida cotidiana e até comercial, tipo cheque pré-datado. Todo mundo sabe o que é cheque pré-datado, sabe ou não sabe? Sabe, você já deu cheque pré-datado, apesar que hoje em dia o povo usa cada vez menos cheque, mas eu não sei se você sabe, cheque pré-datado, isso é uma invenção brasileira, você sabia disso? Isso não existe em nenhum lugar do planeta Terra, só aqui no Brasil, é invenção brasileira. Porque é o seguinte, eu me lembro quando eu fazia faculdade de administração de empresas, tinha uma matéria chamada títulos de crédito, e aí eu me lembro, né, o professor até explicando sobre essa questão, né, que o cheque, oficialmente, legalmente, no Brasil e em qualquer lugar do mundo, é um título de crédito para pagamento à vista. Essa é a definição literal, real, verdadeira de cheque. Pesquisa no Google aí depois para você confirmar a informação que eu estou te dando. Mas assim, né, eu fui um bom aluno, estou te dando a definição certa. Olha para cá. Pelo menos nisso eu acho que eu fui, né? Mas veja bem, então o cheque, por natureza, é um título de crédito, ou seja, é um documento que você usa para pagar qualquer coisa à vista. Não existe esse negócio de cheque pré-datado na lei, de fato, entende? Mas por uma questão de convenção entre as partes, isso foi se acostumando e sendo tido como certo no Brasil. Amém? Então isso é uma questão brasileira, isso é uma questão de cultura brasileira, assim como é uma questão de cultura judaica, o uso da palavra redenção nas relações comerciais. E daqui a pouco você vai entender como é que isso funciona na prática. E como eu falei para você, já me antecipando, o livro de Ruth, né, que está aí no Antigo Testamento, na verdade é uma história de redenção. Porque o que nós temos ali no livro de Ruth, né? Então veja bem, nós temos ali Boaz, que se torna o resgatador dos bens da família de Noemi, o que incluía a responsabilidade dele se casar com Ruth. Mas qual que é a definição de redenção? Fala a pessoa que está do seu lado, fala, a definição de redenção, eu vou te ensinar agora. Fala para ele, fala, redenção é simplesmente o resgate de uma propriedade. Amém? Então o que é redenção? O resgate de uma propriedade. Amém? Vamos definir com pouquíssimas palavras para ficar claro um pouco mais adiante, mas é melhor não tentar complicar aqui. Então redenção, o que é mesmo, irmãos? O resgate de uma propriedade. Ótimo, maravilha. E lá em Levítico 25, 25, cadê o irmão?
dos dedos ungidos no teclado. Ixi, o que é isso? É rápido mesmo. Eu ia beber água aqui, até parei. Nem vou beber mais. Olha só. Vamos ler juntos aqui, é uma só voz, o verso 25. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Olha que maravilha. Então aqui nós temos um texto bíblico, para mim é o texto bíblico mais objetivo para definir a questão da redenção. Funcionava dessa maneira. Era uma lei estabelecida por Deus. Era uma maneira de Deus guardar a pobreza nas famílias. Entende isso? Então, se o teu irmão empobrecer, vendeu tudo, perdeu tudo, o que acontece? Está perdido? Não. Basta ele ter um parente rico, cheio do dinheiro. Olha que maravilha. Você fica pobre, quebrou, acabou com tudo. Aí vem lá aquele primo seu distante, milionário. Ah, meu Deus do céu, fiquei sabendo que você, primo, quebrou, vendeu tudo, abriu mão de tudo. Falei, pois é, segundo a lei de Deus, eu sou o seu parente resgatador. Eu vim cumprir a redenção na sua vida. Falei, aleluia, sério? Falei, eu vim pagar todas as suas contas. Eu vim libertar você da escravidão dessa dívida. Olha que maravilha. Quem que queria ter um resgatador? Mas quem que gostaria de ser um resgatador? É verdade. Melhor é dar do que receber. Porque quem dá é porque pode dar. É verdade? É igual conta a história para você. Imagina, se eu vou e falo, pastor Wendel, eu estou querendo te dar um carro bom, né? Aquele carro que eu falei agora há pouco, lembra dele? Tá ligado? Aí eu vou e falo, irmãos, eu quero aproveitar esse culto aqui, essa pregação. Vamos supor que seja verdade. Ainda não é, mas vai ter uma hora que eu vou conseguir fazer essas coisas. Você vai ver. De repente eu faço até aqui a primeira vez. Aleluia. Né? Chegar a anunciar aqui, pastor Wendel, eu vou te dar um carro de presente. Um Evoque 0 km, mais de 200 mil reais. Agora. Meu Deus, olha aqui. Ajoelhou. Veja bem. Então assim, não está acontecendo ainda, amém, irmãos? Mas eu acredito que uma hora eu vou conseguir fazer isso assim, espontâneo assim, aleluia. Quando você ouve uma história como essa, sinceramente, eu vou te fazer uma pergunta, mas não me responda, amém? Fala a pessoa que está do seu lado, fala, não responda a pergunta do pastor. Fala para ele, apenas pense na resposta. Amém? Combinado? Ninguém responde, ok? Agora eu vou perguntar. Dessa história que eu acabei de falar aqui do pastor Wendel, eu sou o que dá e o pastor Wendel que recebe. Quem que você gostaria de ser dessa história? Percebe? Então, tem gente que fala o seguinte, não, eu queria receber o carro de graça. Meu irmão, mas você queria ser o que recebe? Por que você não gostaria de ser o que consegue dar? Porque melhor é dar do que receber. Porque quem dá, e dá muito, é porque ele tem muito para dar e não vai ter falta. Porque quem consegue dar, assim, de uma hora para outra, um carro de 220 mil reais, por irmão da igreja, e fica feliz e não fica quebrado por causa disso, imagina o tanto de dinheiro que tem esse que deu. Por isso, meu irmão, que melhor é dar do que receber. Essa é uma das poucas coisas que você faz, onde você está dando um testemunho de semelhança a Deus, porque só Deus é doador de todas as coisas. Toda bondade, todo dom perfeito vem do céu, do Pai das luzes. É o Senhor quem dá todas as coisas. Mas qual que é o problema? A mentalidade equivocada. Muitas pessoas pensam que não, é melhor receber do que dar, mas não é isso que está escrito na palavra. A palavra está escrito que melhor é dar do que receber. E existem irmãos que ficam com dificuldade na hora do dízimo, na hora da oferta das primícias. Falam, não, eu queria receber. Meu irmão, é melhor dar. Porque isso é um testemunho de prosperidade, de bênção, de favor abundante na sua vida financeira. Por isso que todas as oportunidades de dar, você deveria fazer isso até com, sabe, um certo orgulho santo próprio, né? Sei que existe orgulho santo, mas é com uma dignidade. Sabe aquele negócio? Dignidade, melhor palavra. Você pegar e falar, não, eu posso dar o dízimo aqui para a igreja. Eu posso dar aqui a oferta das primícias. Eu posso dar, pastor, o que está precisando? Eu posso dar. Porque eu sou próspero, eu sou abençoado. Isso não vai me fazer falta. Porque de onde vem? Está vindo mais e está vindo cada vez mais, porque eu sei que aqui é terra boa. Melhor é dar do que receber. Amém. Então veja, você queria... Cadê o... Uai, o irmão já colocou o texto, está vendo? Esse irmão é forte. Meu irmão, nem falei referência. Mas não, mas volta lá, irmão, agora... Olha só, então ele acabou de colocar a referência aqui. Meu Deus do céu, não estava nem lembrando, né? Como que é? Atos, eu não estou conseguindo enxergar. Será que são meus óculos, né?
Então, olha só, mas bem-aventurado é dado que receber. Aleluia. Mas volta lá para Levítico 25. Meu Deus, estou empolgando aqui, já fui para outro rumo e tenho tempo aqui, né, pastor Wendel? Pastor, está acabando? O que é isso, irmão? Não é assim também, não. Agora eu fiquei até perdido aqui, ué. Não, mas que horas que é mesmo? É 8, tá bom. Não, vai dar certo. Vamos lá. Então, Levítico 25, 25. Se teu irmão empobrecer, vender alguma parte de suas possessões, virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Vamos imaginar uma história. Na verdade, eu vou ler uma história para você aqui, para ficar mais claro e não perder nada. Então, preste atenção. Vamos imaginar o seguinte. Uma história para ilustrar a redenção. Vamos supor que eu conheça um judeu muito rico. Eu, Roberto Coelho. Eu vou ser a parte ruim da história agora, viu? Prepara. Não é a parte boa, não. Então, vamos supor que eu conheço... tá no boletim também a própria história aí. Eu conheço um judeu muito rico chamado Joás. E eu procuro o Joás para fazer um negócio com ele. Eu falo o seguinte para esse judeu muito rico. Foi, Joás... É o seguinte, eu estou com ideia, eu estou querendo fazer investimento no trigo, em trigo. E eu tenho certeza, Joás, que quem investir no trigo, nos próximos dias vai ficar muito rico, Joás. E Joás já era muito rico. Aí chega alguém falando para ele, prometendo riqueza, né? Então a minha ideia era de convencer o Joás. Como ele é rico, estou falando de riqueza, então estou querendo pegar o dinheiro do Joás para poder fazer o investimento no trigo. Só que aí, Joás vai e pergunta o seguinte para mim, fala, ô João... Por que você está me falando isso? Você sabe que eu tenho muitas terras boas para o plantio. Você sabe que eu tenho mão de obra, João. Eu tenho muitos funcionários. Eu também tenho escravos, né? Vamos imaginar o contexto lá da época, né? De Boaz mesmo, inclusive, né? Então você sabe que eu tenho conhecimento dos processos, desde o plantio até a colheita. Ou seja, eu tenho tudo. A forma de estocar, né, os grãos, o canal de distribuição. Só que a única coisa que me falta... O Joás falando, né, para o João, né, na verdade. Ele falou, olha, ô João, por que você está falando tudo isso para mim? Aí, o Joás, muito esperto, ele vai falar o seguinte, eu já sei o que você quer, você quer o meu dinheiro. Você sabe que eu sou rico, você sabe que eu tenho o que está faltando na sua vida. Porque você está me dizendo que tem o conhecimento, mas eu tenho dinheiro. Ótimo. Só que aí, eu tentando convencer Joás, vou e falo para Joás o seguinte, falou, ô Joás, eu estou querendo propor para você, na verdade, uma sociedade. Isso vai ser uma bênção para você. Você é rico, vai ficar mais rico ainda. Só que o Joás, ele sabe muito bem que toda essa riqueza que ele adquiriu não foi de uma hora para outra e não foi correndo riscos, né? E aí, a minha ideia qual que é para Joás? Eu estou falando para Joás, né? Você entra com dinheiro e eu com a mão de obra. O controle de tudo e no final de tudo a gente divide e tem um lucro meio a meio. Só que Joás, que é um cara muito rico, experimentado na vida, experiente de fato, ele me olha com desconfiança e vai falar o seguinte, fala, olha, eu não cheguei onde cheguei, me tornando um homem muito rico, um judeu muito rico, correndo riscos. Então eu quero fazer para você uma outra proposta. Porque aquilo, né, Joás falando para mim, aquilo que a princípio você acha que pode ser um grande lucro, pode ser um grande prejuízo para mim. Eu coloco meu dinheiro, que é o dinheiro que você não tem, aí eu deixo de ter aquele dinheiro que eu já tinha. Eu já sou rico, você não tem nada, quebrado, eu estou sabendo. Você está querendo investir com o meu dinheiro. Mas eu cheguei onde cheguei, me tornei muito rico, não foi correndo riscos. Joás falando para mim. E ainda o Joás, que é um cara muito, né, inteirado também das circunstâncias ao redor da vida dele, ele vai falar o seguinte para mim ainda. Fala, olha, não tem muita gente interessada em investir em trigo. Por isso, não me interessa ser seu sócio. Joás está falando isso para mim. Só que Joás, muito rico, muito esperto, ele faz uma contraproposta para mim. Porque ele é o cara que tem dinheiro. Aí você vai começar a entender como é que o judeu ganha dinheiro. Presta atenção à cabeça de um bom judeu. Aí Joás vai e fala para mim, fala, olha, se você quiser, eu posso emprestar o dinheiro para você ganhar muito dinheiro, que você está dizendo que vai ganhar muito dinheiro, Joás vai e fala para mim, né? Então eu vou te prestar dinheiro para você ganhar muito dinheiro. E quando você ganha muito dinheiro, Joás falando para mim, você não precisa dividir o lucro comigo. Não precisa. Olha que maravilha. Eu te empresto. Você não divide o lucro comigo. Eu vou apenas definir os juros em cima desse dinheiro que eu vou emprestar para você. Por isso que judeu é tudo dono de banco. Define o juro. E aí Joás ainda vai e fala para mim, olha, já que eu não vou trabalhar com o meu dinheiro para fazer mais dinheiro, e é você que vai usar o meu dinheiro para fazer muito dinheiro, então eu vou te cobrar o seguinte, Joás falando para mim, para abrir o meu negócio com trigo, né? Aí Joás vai falando para mim, são 10% de juros ao mês até o final do ano. Olha a situação.
E aí eu paro para pensar, agora o meu pensamento, né, lembrando da proposta de Joás. Eu pensei que os juros ficariam muito elevados, muito caros, mas eu também considerei que poderia ter muito dinheiro, e eu poderia prosperar com o trigo, porque eu estou acreditando que o trigo vai dar certo esse negócio. E aí eu começo a pensar que eu vou ter o dinheiro suficiente para prosperar e para poder pagar a dívida. Só que qual que é o grande problema dessa história? É que eu estou completamente movido de ambição. E nessa ambição desequilibrada, eu acabo aceitando a proposta de Joás. E como naquela época não tinha cartório, nós firmaríamos o acordo entre os anciãos, que eram as pessoas mais velhas, que ficavam na porta da cidade, como se fosse um tipo de testemunha. Não é o que aqui em Goiás a gente fala, não, é no fio do bigode, né? É só na palavra dada ali e está feito o contrato, amém? Diante das testemunhas. Só que Joás, ele ainda diria o seguinte na presença de todos: Joás que está me emprestando dinheiro. Falou: olha, eu não estou correndo riscos. Quem está correndo riscos é o seu João aí. Eu quero a garantia sobre o meu capital que eu vou emprestar para esse negócio de trigo. E aí, a partir daquele momento, tudo que eu tinha, eu, o João aqui, as minhas terras, os meus bens, tudo entrava como garantia para o empréstimo que eu estava fazendo com Joás. Tudo. Todas as minhas propriedades, tudo que eu acumulei ao longo da vida. Ótimo. Só que uma vez que eu comecei o plantio de trigo com o dinheiro do Joás, comecei o plantio de trigo, aconteceram alguns problemas. Na época que tinha que chover, não choveu. Na época que não podia chover, choveu. Aconteceu tudo invertido, tudo o contrário. E ainda, para piorar a situação, a plantação de trigo ainda sofreu uma geada e eu perdi todo o investimento que eu tinha feito com a promessa de pagar juro muito alto a um judeu muito esperto chamado Joás. E agora? Quem poderá me defender? Lembra dessa frase? Vamos continuar. Então, qual que é a situação? Você acha que eu poderia simplesmente chegar para Joás e dizer o seguinte: Joás, me perdoa. Eu não sei, desconsidero o que aconteceu, foi uma fatalidade. Só que Joás, ele iria olhar para mim e falar o seguinte: olha, ô João, eu falei para você, eu não corri riscos. Você que correu riscos com o meu dinheiro. Eu não me envolvi nesse negócio. Então, nesse momento, assim que eu comunicasse a Joás, todos os meus bens seriam dados a Joás, devido ao não pagamento do juro da dívida. E, veja bem, e vamos supor que todos os meus bens, eles não foram suficientes para a quitação da dívida. E aí, a partir daí, a coisa ficava ainda pior. Eu e a minha família, além de perdermos todos os nossos bens, nos tornaríamos escravos de Joás. Eu, minha esposa e os meus filhos. Perdi tudo e agora ainda virei escravo. Essa é a situação que eu iria me encontrar. Porque uma lei que Deus trabalha desde a antiga aliança e na nova aliança também, é que ninguém pode ficar devendo coisa alguma. Amém? E como diz a nova aliança, a única coisa que você pode ficar devendo é só o amor. Porque você tem que amar sempre. Aí toda vez está devendo amor e mais amor e mais amor. Mas o que deve de dinheiro tem que pagar. Amém? Veja bem, só que existem algumas possibilidades para que eu deixasse de ser devedor de Joás. 3 possibilidades basicamente. A primeira é o seguinte: a primeira é que se eu fosse um judeu como Joás, que Joás era judeu, eu não era judeu. Lá em Êxodo capítulo 21 diz que eu trabalharia 6 anos e no 7º ano eu seria livre dessa escravidão. Só que eu não era judeu, infelizmente eu era um edomita, tinha nascido no país vizinho, então eu não entrava nesse benefício. Então, possibilidade desconsiderada. Vamos para a segunda possibilidade. A segunda possibilidade era o seguinte: era chegar o ano do jubileu, né? Que acontecia aí 7 ciclos de 7 anos, né? No 49º ano, na verdade, no começo ali do 50º ano, na verdade, o ano 50, né? Só que vamos supor que essa história que eu contei de eu pegar dinheiro emprestado com Joás, aconteceu 11 anos, aliás, vamos supor que o último jubileu, né, na verdade, aconteceu 11 anos atrás, e o próximo jubileu seria 39 anos depois, nessa história, 39 anos depois. Só que qual que é o problema? Eu estava com 41 anos nesse momento, e se o jubileu iria acontecer só 39 anos depois, quanto que dá? 41 mais 39, faz a conta aí. 80 anos. Então, se fosse para eu esperar chegar com 80 anos para ter minha liberdade, meu irmão, eu não queria sair da casa de Joás, não. Eu queria continuar escravo.
Porque imagina, com 80 anos eu vou ser livre para começar a trabalhar? Não, eu quero é que o Joás cuida de mim. Entendeu o que eu quero dizer? Porque eu estaria muito velho para poder ser livre e querer ganhar minha própria vida. Com 80 anos eu preferiria continuar sendo escravo, porque como escravo Joás queria ter que garantir a minha comida, o meu sustento, a minha sobrevivência básica. Então essa segunda opção também não tinha como, não seria prática para mim. Então qual é a opção que sobrava? Havia uma terceira opção. Qual que é a terceira opção? Fala comigo, redenção. Fala mais forte, diga redenção. Aleluia. Mas o que era a redenção? Levítico 25, 25. Né? Levítico 25, 25. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Então a redenção fala de um outro parente que poderia se levantar como resgatador. E agora nessa história minha, né, tinha Joás, João, eu sou o João, agora vai entrar um terceiro J. Agora vai entrar o tal do Judá. Aleluia. O Judá é a salvação, amém? O Judá é o resgatador. Então, esse Judá, ele era muito mais rico do que o próprio Joás. E além disso, Judá era meu primo distante, de terceiro grau. Parente meu, né? Distante, mas parente. Na verdade, eu não contei para você a história, né? Só que eu procurei Judá antes de procurar Joás. Joás não era parente, Judá era parente. Eu sabia que Judá era muito rico. Só que o que acontece? Judá, ele como era meu parente e me amava, ele disse o seguinte para mim, falou, João, porque eu amo você, sou seu primo, eu não vou financiar essa loucura sua de investimento em trigo, porque não vai dar certo. Então eu não vou te dar o dinheiro, viu, João? E aí, o Judá ainda falaria para mim, falou, tudo que você está fazendo é correndo um grande risco de perder muito dinheiro. Só que naquela situação, eu fiquei aborrecido com Judá e falei, quer saber de uma coisa? Se meu primo não me ajuda, eu vou procurar qualquer um para me ajudar, custe o que custar, mesmo que seja juros. E aí foi a história da minha decadência. Entende? Os irmãos estão me acompanhando, amém? E foi o que eu fiz, né, nessa história, nessa ilustração que eu estou contando para você. Então, no momento, né, que tudo isso aconteceu, quando eu perdi todas as minhas posses, quando eu perdi minha família, quando nos tornamos escravos, Judá, meu primo, está olhando a circunstância de longe que eu submeti minha família. Aí Judá, meu primo, está olhando de longe e fala, meu Deus do céu, olha o que esse João cabeça dura fez. Eu falei para ele que o negócio ia dar errado. Por que ele foi procurar dinheiro com outra pessoa? Ainda foi procurar dinheiro com alguém que nem é parente? Agora está devendo dinheiro, virou escravo, perdeu todos os bens, deu errado o negócio dele. E agora o que eu faço? Está lá o Judá milionário olhando toda a situação, né? Só que a situação, meu irmão, não está fácil para mim. Porque olha só o problema. Eu dei um prejuízo financeiro muito grande para o Joás. Então Joás, ele poderia ter usado o dinheiro que me emprestou para comprar muito mais terras do que ele recebeu de mim. Porque o que eu dei para ele como parte do pagamento não foi o suficiente. Por isso que eu virei escravo, né? Lembre-se disso. Então eu estou servindo como escravo a Joás debaixo da indignação dele, entendeu isso? Então Joás todo dia olha para mim como escravo dele e fala, esse escravo está me devendo dinheiro. Ele me pagou, mas não foi o suficiente para pagar. Ele me serve, mas é um escravo inútil. Entende? Então eu estou servindo debaixo do jugo de Joás, debaixo do jugo de amargura. Só que passado quase um ano, o coração de Judá finalmente se quebranta e ele decide se levantar como resgatador. Um ano, Judá fica olhando, esperando com paciência, esperando eu ser humilhado um ano. Olha que situação. Só que Judá, ele era o parente mais próximo e capaz de quitar na minha dívida com Joás. Se no momento que ele pagasse a minha dívida, eu deixava de ser escravo de Joás. Porque todo o vínculo da escravidão que eu tinha com Joás, eu era escravo de Joás, era baseado numa dívida financeira. Amém? Então todos os meus bens iriam sair das mãos de Joás, porque a dívida foi paga. Só que a grande pergunta que tem que ser feita nesse momento é o seguinte: veja bem, se o meu primo Judá paga toda a minha dívida com Joás, eu deixaria realmente ser escravo? Sim ou não? Eu vou te falar, não. Eu apenas mudaria de dono por um instante. Enquanto eu estava devendo a Joás, eu era escravo de Joás. Só que Joás estava amargurado, porque o que ele recebeu de mim não quitou a dívida. Então eu servia a um senhor que me tratava com amargura, com raiva, com rancor, com sentimento de vingança. Só que quando meu primo pagou a dívida toda para Joás, sabe o que eu virei do meu primo?
escravo. Mas veja bem, agora eu me tornei escravo de alguém da família. Como é que você trata alguém da família? Você já teve alguém da família trabalhando para você? Quem já teve, não vai querer repetir. Não é verdade? Por que eu estou falando que não vai querer repetir? Porque é o seguinte, que se alguém da sua família trabalha para você, não adianta, você tem que ser mais tolerante. Você tem que ser mais amável. Não dá para exigir demais. Não dá para tratar igual qualquer funcionário. Por quê? Porque é seu parente próximo. Sabe por que Deus criou a lei do resgate, que na verdade é a explicação da redenção? Porque Deus sabia disso. Que se um parente seu virar seu escravo, no final das contas, ele é mais seu parente do que seu escravo. Você não vai tratar ele mal, você não consegue. Porque é carne da sua carne, é sangue do seu sangue. O pessoal de fora pode até falar, aquele lá diz que é escravo, olha só como é que ele trata ele. Eu queria ser escravo desse cidadão desse jeito que está sendo tratado aí. Porque ser escravo desse jeito é bom demais, olha. O cara vive chegando atrasado, não trabalha direito, dorme demais e fala que é escravo. Por favor, você é filho. Entendeu? Entendeu a coisa? Então, você que já teve um parente trabalhando para você, na verdade não é assim, né? Não é mais ou menos assim? Você fala, meu Deus, você é meu parente, como é que você é firme com essa criatura? Meu parente, vai dar problema na família. Aí você é super paciente. Então Deus criou a lei do resgate para falar da redenção justamente por causa dessa condição. Os irmãos estão me acompanhando, amém? Só que veja bem, eu sei que algum irmão pode falar, mas até quando, né, que eu seria escravo? Até o próximo ano do jubileu. Aí tudo saía debaixo, né, de Judá, e eu passava a ter minha história livre. Mas veja bem, alguém pergunta, mas isso não me deixa na mesma situação anterior? É claro que não, porque você estava se relacionando com alguém agora da família. Então esta história é a definição de redenção. Queria chamar o irmão para o teclado aqui, por favor, porque eu quero só finalizar mostrando alguns versículos para você entender como que Jesus é o nosso Redentor, Jesus é o nosso remidor, Jesus é o nosso resgatador. Lá em Efésios capítulo 1, verso 7, irmão do teclado, aleluia, vai lá, irmão. Efésios 1, 7, abriu ou não? O irmão estava olhando ali para mim, não fez nada. Violão? Não, mas é isso que eu queria dizer. Eu falei teclado? Saída pela direita, saída é sempre pela direita, viu, irmãos? Guarda isso. Vamos lá. Aleluia. Efésios 1, 7. Vamos ler juntos aqui, amém? Vamos lá? 2, 3 e... No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém? Aqui está falando da obra de Cristo. Então em Cristo nós temos a redenção. Agora você já entendeu qual que é a questão da redenção? Envolve alguém que devia e alguém que pagou. Aí Paulo explica claramente, no qual temos a redenção. Como? Pelo seu sangue. O sangue foi o pagamento. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então o sangue é o pagamento. Aí fala, a remissão dos pecados. Ou seja, foi retirado os pecados. Segundo o quê? A riqueza da sua graça. Jesus é esse que veio para resgatar você. Alguém pode dizer amém? Veja bem, qual que foi o problema do homem no início, lá no Éden? Foi o pecado. E o pecado gerou qual consequência? 2 Pedro 2,19, vai lá. Irmão do dedo ungido. 2 Pedro 2,19. Olha só o que diz. Prometendo-lhes a liberdade, né? Quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Fala, aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então olha para cá. Quando Adão e Eva, ou Eva e Adão, né, caíram lá no Éden, eles foram vencidos. Vencidos por quem? Por Satanás. Quem é vencido fica o quê do vencedor? Escravo. Percebe? Esta era a nossa condição para com Satanás. Nós nos tornamos escravos, porque Satanás venceu toda a humanidade lá no Éden. Percebe que a mesma história que eu contei aqui agora há pouco, a respeito de Joás, a respeito de João, nós éramos escravos. Então veja, essa era a nossa condição de escravidão. E nós nos tornamos escravos porque nós fizemos uma dívida. Qual que foi a nossa dívida? Fala para o irmão do seu lado, fala, a nossa dívida era a dívida do pecado. Romanos 5,12, olha só o que diz, Romanos 5,12. Olha só. Portanto,
assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, a dívida que iniciou lá no Éden, ela se estendeu a toda criatura humana. Todo ser humano nasce escravo do vencedor, que foi Satanás lá no Éden, por um instante. Entende? Então todos nós já nascemos com uma dívida, a dívida do pecado. Só que uma vez que nós pecamos, nós precisamos de ser redimidos. Só que o grande problema é o que está sendo dito lá no Salmo 49, verso 7. Durante muitos anos era um mistério para mim esse salmo, esse versículo do salmo, né? O verso 7 e 8, né? Salmo 49, verso 7. Olha só o que diz: ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é o que, irmãos? Caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Esse salmo aqui é um salmo profético, falando que a condição da vida humana era como se fosse uma condição de impossibilidade de pagamento da dívida. Por mais que alguém tentasse pagar a sua dívida, o que o salmo está dizendo? Que a redenção da alma, ou seja, o resgate da alma, é muito caro, e cessaria a tentativa de resolver o problema do nosso pecado. Cessaria a tentativa para sempre. Não tinha como. Era um caminho sem solução o problema dos nossos pecados. Por isso agora nós compreendemos a necessidade de Jesus se encarnar. Nenhum homem poderia comprar a nossa alma. Era caríssima. O que está escrito ali: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Fala: se não fosse Jesus, ninguém conseguiria remir você, nem pagar por você a Deus o preço do seu resgate. É o que está escrito ali no Salmo. Amém? Então somente Jesus poderia fazer isso. Agora você entendeu por que Jesus tinha que fazer? Gente, por quê? O que diz lá no Levítico 25 que a gente leu? Se o teu irmão, 25, se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu parente, e o resgatará o que o seu irmão vendeu. Veja só, Jesus teve que se fazer gente, para que Jesus se tornasse o seu parente. Entende isso? Jesus se fez gente para que Jesus se tornasse o seu parente. E como Jesus se fez gente, se tornou parente de toda a humanidade, como Jesus, que é Deus, se tornou um ser humano, ele se tornou parente de toda a humanidade. E como ele chegou numa humanidade onde todos deviam, tinham a dívida do pecado para pagar e não conseguia pagar, ele poderia assumir o dano, falar: eu vim aqui para pagar a dívida de todos eles. Entende? Essa é a redenção. Ele se tornou nosso parente, parente de todos os endividados, parente de todos que deviam uma dívida que ninguém conseguiria pagar. Então Jesus é concebido pelo Espírito Santo, gerado em uma virgem, vive uma vida sem pecado, como ser humano, um parente da humanidade, vai para a cruz. E quando Jesus vai para a cruz, normalmente nós falamos apenas do perdão, mas o que Jesus fez na cruz foi o pagamento de uma dívida. Colossenses 2,14, olha o que diz. Que maravilha, meu Deus do céu. Tendo, veja, cancelado o escrito de quê, irmãos? Escrito de dívida. Tinha um escrito de dívida constando contra mim e contra você, que ninguém poderia pagar, que nenhum outro parente seu poderia pagar, porque a alma é caríssima. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aleluia! É a redenção, é o pão e o vinho, é a ceia do Senhor. Mas tudo por causa de quê? De dívida. A questão é dívida. Percebe? A redenção está relacionada à dívida. Algo precisava ser pago, que eu não podia pagar, você não podia pagar, ninguém podia pagar, porque todo ser humano é devedor dessa dívida. Quem poderia pagar? Então, na história que eu contei, você entendeu com certeza que Joás representa para nós no reino espiritual a Satanás, aquele que começou a nos escravizar. Mas o que aconteceu quando Jesus, que é representado por Judá, aquele primo judeu, rico, que pagou a dívida? Então o credor, ou o senhor anterior, não tinha mais domínio, autoridade sobre a minha vida. Por isso que a gente lê no verso seguinte, olha só o que diz o verso 15. Pode colocar no topo aí, olha que maravilha.
e despojando os principados e potestades. Sabe o que significa a palavra despojar? É tomar as posses, é recolher os despojos. Aquilo que pertencia ao inimigo, Jesus foi lá e pegou para si, porque ele venceu o inimigo, ele pagou toda a dívida. Ele disse: agora tudo é meu. Satanás, esses seus escravos agora são meus. Aí está escrito ali: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. Essa é a redenção. É uma questão de pagamento. Agora você está entendendo como é que redenção para o judeu se refere a uma questão comercial, de pagar dinheiro. E agora você está entendendo como é que a redenção se relaciona ao evangelho, que é de pagar uma dívida de sangue por causa do pecado. Agora você está começando a ligar todas as duas coisas. E é interessante que nas leis normais de guerra, quando o exército era vencido, tudo que era do derrotado passava para o vencedor. Essa é uma tradição comum. E o bem de real valor que estava nas mãos de Satanás, no caso que nós contamos aqui, era a minha e a sua vida. Amém? Só que nós vamos lá para Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Então veja, nesse momento Satanás perde imediatamente a autoridade e senhorio sobre nós, sobre todos nós. Nós estávamos nas mãos de Satanás, porque nós fomos vencidos pelo pecado. Só que depois disso, da vitória, acontece o que está escrito aqui nesse texto, que nós temos que ler. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Tudo a ver com redenção. Amém? E por isso, e esse que é o significado também lá de Apocalipse 5,9. Apocalipse 5,9, já estou terminando. Apocalipse 5,9. Esse é o significado de redenção, que termina lá em Apocalipse 5,9. Olha só que coisa linda. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Jesus fez uma compra, porque havia uma dívida. Ele comprou, ele pagou um preço. Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os constituiu reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Por isso, para concluir a respeito da redenção, a redenção é um ato de compra, onde a propriedade perdida de Deus está retornando para Deus. Deus criou você, só que você se perdeu, foi vencido e se tornou escravo do vencedor lá no Éden, que foi Satanás. E a redenção é Deus comprando de volta aquilo que era direito dele, por ter sido o autor da vida, o criador da sua vida. Mas como você se perdeu, ele foi lá e não apenas assistiu a sua derrota, ele foi e pagou o preço lá na cruz do Calvário, tomando sobre si toda a maldição, todo juízo, toda humilhação e toda vergonha, para que nós voltássemos mais uma vez para aquele que deveria ser o nosso único dono, e que de fato agora é o seu dono. Isso é a redenção. É a redenção. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso, se redenção é compra, isso faz de Deus o nosso dono, e nós somos a propriedade de Deus. Você tem um proprietário. Amém? Dá uma beliscada com muito amor e carinho no braço do irmão que está do seu lado e fala para ele: meu irmão, solta agora esse corpo. Esse corpo não te pertence. Fala: você tem dono. Fala: você tem proprietário. Fala para ele: você é propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. A gente gosta desse texto, mas esse eu não lembro dessa parte. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio santo, nação santa. E o que diz ali agora, meu irmão? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem dono, que pagou caro por você. Você tem dono. Amém? Essa é a verdade do Evangelho. E nós vamos ver essa verdade de que Deus é o nosso dono e nós somos a sua propriedade em toda a Bíblia.
Veja só, lá em Atos capítulo 27, verso 23, olha só o que Paulo diz. Atos 27, 23. Porque essa noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Então Paulo disse que ele pertencia a Deus e que ele era escravo de Deus. Porque quando ele fala servir, quando você vê servo de Deus, servo é uma palavra politicamente correta para escravo no Novo Testamento. É que a gente não gosta de falar de escravo, mas essa é que é a verdade. Você tem um dono, você tem um senhor. Amém? Essa é a verdade. E lá em 1 Pedro 1,18, olha só o que diz também, 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi, olha lá que coisa linda, não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados. Você não foi comprado com dinheiro dessa terra, com prata e ouro, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Verso 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mancha, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Nós fomos resgatados, remidos e redimidos por amor. Amém? Agora, uma vez que você compreendeu isso, eu tenho compreendido ultimamente que o problema das pessoas não entender o dízimo é porque não compreendem a redenção. Esse que é o ponto. Queria pedir para os irmãos já se organizarem com os elementos da ceia, os servos, que a gente vai ter ceia do Senhor agora. Olha para cá, estou concluindo. Tinha muita coisa para dizer aqui, mas vamos lá. Eu tenho compreendido ultimamente, meu irmão, que o problema das pessoas não entenderem o dízimo é por não compreender a redenção. Por que eu falo isso? Como no caso de uma pessoa, por exemplo, que está sendo evangelizada por você, e ela resiste ao evangelho por causa da questão do dízimo. Daí essa pessoa vai e me procura e pergunta o seguinte, só um pouquinho mais baixo, por favor, o som aí. A pessoa vai e pergunta para mim, pastor, é verdade que 10% de tudo que eu ganho terá que ser de Deus, da igreja? Imagina, se alguém está sendo evangelizado, vai perguntar para você, é verdade isso, pastor? É verdade isso, irmão? É verdade isso, irmã? Sabe o que eu responderia? Olha para cá, eu sei que os irmãos aqui com os elementos da ceia, está todo mundo tão bonito, né? Só não achei que os irmãos fossem se organizar tão rápido, achei que vocês iam demorar um pouquinho lá, mas fica aí. Olha para cá. Sabe o que eu diria para essa pessoa que perguntou se 10% é para entregar na igreja? Eu responderia para ele e falaria o seguinte, não é verdade. Aí a pessoa olharia para mim e falaria, pastor, não fala um negócio desse. Eu sei de fonte segura, me disseram que 10% é de Deus, é da igreja. E aí eu iria falar para as pessoas, falar, olha, eu acho que esse irmão da igreja deve estar equivocado. E aí essa pessoa que está chegando na igreja agora, de repente até respira aliviado, fala, graças a Deus, então não tem que, então 10% não é de Deus, não é da igreja. Aí depois de eu perceber que a pessoa ficou aliviada, sabe o que eu ia falar para ela? Eu completaria o seguinte, na verdade, não é 10% do que você ganha que é de Deus, é 100% que você ganha que é de Deus, porque você não foi comprado apenas 10% da sua vida, você foi comprado inteiramente pelo Senhor. Entende isso? Então veja o tanto que Deus é bom. Ele compra tudo, aí você vem trazer o dízimo como sendo grande coisa, como sendo algum tipo de sacrifício. Sacrifício fez o que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Quando você entende a redenção. Por isso, veja bem, meu irmão, a grande questão é você entender o valor do reino de Deus. A grande questão é você entender o preço que foi pago por você na cruz do Calvário. Veja bem, provavelmente pelo fato de não existir mais escravidão entre nós, como no período da velha aliança, nos falta a compreensão mais clara sobre esse assunto. Mas vamos ver um exemplo para a gente encerrar aqui, de como deve agir alguém que foi comprado por um bom Senhor. Antes de ler o texto, lá em Gênesis 47, eu vou comentar aqui o contexto. Escute bem, já estou terminando mesmo. José tinha sido vendido por seus irmãos como escravo e foi parar no Egito. Depois ele vai para a prisão. José continua sendo fiel ao Senhor. Estou lendo para você a história de José, contando para você bem rápido. José interpreta alguns sonhos e essa notícia chega aos ouvidos de Faraó. E logo José
é chamado para interpretar os sonhos de Faraó. José diz que as 7 vacas gordas que Faraó sonhou são 7 anos de provisão que virão, e as 7 magras são 7 anos de fome. Quem que lembra dessa história? Acena a mão aí bem forte para eu saber. Maravilha, então eu posso ir bem rápido, né? E aí José, ele aconselha para que Faraó levante um bom administrador, um mordomo, para trabalhar com todo o provisionamento, não consumindo tudo. Para quê? Para que quando viesse os 7 anos de fome, tivesse provisão para sobreviver na fome. Os irmãos lembram dessa parte da história também, amém? Aleluia, então vamos avançar bem rápido. Só que devido a essa revelação, Faraó levanta o próprio José, e o próprio José começa a tomar conta de tudo. Então o texto que a gente vai ler agora é sobre esse momento das 7 vacas magras, amém? Então Gênesis 47, verso 13, por favor. Gênesis 47, 13. Está escrito: não havia pão em toda a terra. Fala comigo, faltava pão em todo lugar. Era um tempo de pobreza, muita pobreza. Porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito, o povo de Canaã, por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Preste atenção na história, meus irmãos. Isso aqui é chave para a gente distribuir os elementos da ceia. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito, na terra de Canaã, foram todos egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque havemos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado, de jumento, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Verso 18: findo aquele ano, foram a José no ano próximo e disseram: não ocultaremos a meu senhor, que se acabou totalmente o dinheiro. E meu senhor, a gente já não tem animal mais para comprar comida, já demos tudo para vocês, para a gente comer. É o que o texto está dizendo. Nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Verso 19: porque havemos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós. A gente quer ser escravo a troco de pão, só para comer. É o que eles estavam falando para José, que tinha perdido tudo, era ter muita fome. E nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Verso 20, olha só: assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó. Tudo começou a pertencer a Faraó. Eu disse, tudo começou a pertencer a Faraó. Tudo começou a pertencer a Faraó. Entenda. Porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma outra extremidade na terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não comprou a ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam sua terra. Verso 23. Então disse José ao povo: olha só: eis que hoje vos comprarei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai. Agora vamos ler apenas o verso 24 juntos, a uma só voz. Amém? Vamos lá? 2, 3 e... das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Veja bem, olha para cá. José é uma figura de Cristo em muitos aspectos no Antigo Testamento. E aqui José está dizendo o seguinte: que no final apenas 20% de tudo arrecadado seria entregue a Faraó. 20%, amém? 80% ficaria com o povo judeu e 20% com o Faraó. Agora a questão é a seguinte: no momento de fome, quando eles entenderam que tudo pertencia a Faraó, que eles tinham sido comprados, a pergunta é: será que o povo de Deus ficou infeliz, dizendo para Faraó: ladrão, está me roubando, Faraó, miserável, pegou 20%, seu corrupto, está pedindo demais, Faraó, que é isso? Como é que você exige isso de mim, Faraó? 20%? É muito, Faraó, eu vou ficar só com 80%, Faraó. Você acha que o povo de Deus reagiu dessa maneira? Ou será que eles ficaram felizes de só darem apenas 20%? Entende isso? Quem que era o dono de tudo ali naquela época? Quem era dono de todas as terras? Faraó. Quem era dono de todos os animais? Faraó. Quem era dono das pessoas? Faraó. Olha para cá, meu irmão. Você não serve a Faraó, mas aquele a quem você serve
é dono das suas terras. Aquele a quem você serve é dono do seu dinheiro. Aquele a quem você serve é dono da sua vida, porque você foi comprado, você é propriedade exclusiva de Deus. Só que aí tem irmãos que entendem a redenção, entendem que foram comprados, aí quando fala de dízimo, acha muito. Agora o povo de Deus, quando foram comprados por Faraó, e o servo de Faraó falou 20%, 20%, não 10%. A igreja só pede 10% para você. Mas o povo de Deus, foi pedido a eles 20%. Qual foi a reação do povo de Deus? Eles entenderam que tudo pertencia a Faraó. Vamos ler no texto bíblico, amém? No verso seguinte, olha só o que diz o verso 25. Vamos ler juntos, amém? A uma só voz bem forte, amém? 2, 3 e... Responderam eles: a vida nos tem dado, achemos mercê perante meu Senhor, e seremos escravos de Faraó. Olha a reação do povo. Ele falou: gente, Faraó está sendo bom demais, a gente achou a vida. 20%, 80% é nosso. A gente vai usar a terra de Faraó para trabalhar e 80% vai ser nosso. A gente vai usar os animais de Faraó e 80% vai ser nosso. A gente vai usar os escravos de Faraó, que eram eles mesmos, né? Entendeu? Tem que explicar, né? A gente vai usar os escravos de Faraó e 80% é nosso. Então o povo de Deus, entendendo que só tinha que dar 20%, o que eles falaram aqui? Achemos mercê. O que é essa palavra chique aqui bonita, achemos mercê? Achemos o quê? Favor. Eles falavam: a gente foi favorecido perante o nosso Senhor. Que maravilha ser um escravo de Faraó. Meu irmão, se o povo de Deus, lá no Egito, entregando 20% para Faraó, chegaram à convicção de que eles eram favorecidos por ficar com 80%, aí você vem me dizer que entregar 10% na igreja e ficar com 90% é um peso? Não pode ser, não faz sentido. Quando você entende a redenção, que tudo pertence àquele que comprou você, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Exclusivo significa que só tem um dono, entendeu? Então as coisas não são suas, tudo é dele. E ele deixa você ficar com 90%. E pede voluntariamente. Eu não estou fazendo ameaça aqui para você. Eu não estou aqui dizendo para você que tem uma maldição, porque você não vai dar o dízimo. Eu só estou querendo explicar uma coisa para você, meu irmão. Deveria ser muito simples você entregar os 10% para o Senhor. Porque na verdade, pela mensagem do Evangelho, que é a palavra da redenção, hoje você deveria entender que tudo pertence a Ele. E que 10% é muito em pouco em relação àquilo que Ele permite você administrar para o seu benefício. Quantos aqui conseguem perceber que 10% é muito pouco? Amém? Nós estamos encerrando o ano de 2018, começando o ano de 2019. Eu não sei qual foi o seu relacionamento com a prática do dízimo. Por isso, meu irmão, tem uma grande oportunidade perante a sua vida agora. Se você não foi dizimista agora no ano de 2018, meu irmão, comece o ano de 2019 com esse propósito, falando: Senhor, eu quero ser um dizimista. Tudo pertence a Ti. Isso é muito pouco em relação ao que eu posso dar ao Senhor. E eu vou dar com alegria, não como peso, não como jugo, não por medo de maldição, porque o Senhor já se fez maldito no meu lugar. Eu vou dar porque tudo é Teu. E é graça para mim. Eu achei a vida. Veja a expressão deles: a vida nos tem dado. Quem que tem dado vida a você, meu irmão? Eles vibraram dessa maneira perante Faraó, porque eles puderam comer. Eu tenho certeza que você tem mais do que comido, você tem desfrutado, porque você é favorecido. Por isso, com alegria, você deveria ver a oportunidade de ser um dizimista nessa igreja. Amém? Fique em pé, por favor.